Glória a Deus. Amados, nós estaremos hoje falando da quarta aliança que Deus fez para com o homem. Eu fiquei lá no fundo da igreja no início, antes do culto, sentado e observando, o comportamento dos irmãos que vão chegando, cumprimentando. E ao mesmo tempo eu olhei para esse símbolo aqui das 3 TV. Eu tirei 3 fotos, porque é muito lindo. Você imagina 8 alianças entre Deus e os homens. Parabéns, Deus, ficou muito bonito. E eu fiquei analisando na aliança, a primeira aliança, aliança edênica. Aliança edênica no estado da inocência do homem na terra. O homem, ele era inocente. Depois veio a segunda aliança, aliança com Adão após o pecado. Mas Deus não rejeita o homem. Deus mata ali o cordeiro, traz vestes para Adão. Deus poderia ter acabado com todo mundo naquele momento, mas Deus dá uma oportunidade. Deus apenas expulsa do jardim do Éden e coloca ali um serafim para cuidar daquele jardim. E mais para frente, Deus faz a terceira aliança, aliança com Noé. E cada aliança dessa é mais ou menos 2000 anos. Quando Adão era inocente, e depois da inocência até o pecado, 2000 anos. De Adão para Noé, mais 2000 anos. E de Noé a Abraão, mais 2000 anos. Preste bem atenção. E ali nós vemos Noé. Eu estava analisando como está lá em Gênesis capítulo 5, versículo 28 e versículo 29, aonde Lameque coloca o nome de Noé, lançando uma palavra profética que Deus tiraria a fadiga do homem, aonde Deus tinha se arrependido de ter criado o homem, e de repente aparece Noé para mudar todo o cenário no coração de Deus. E aí nós estamos aqui por causa de Lameque, por ter sido um homem sábio, um homem que temia Deus, ter colocado o nome de Noé na vida do seu filho, para que a descendência de Adão pudesse dar continuidade na terra. E aí começa agora uma aliança muito forte também, que é a aliança que Deus fez com Abraão após a aliança com Noé. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis capítulo 12, versículo 1. Vamos falar da quarta aliança. Glória a Deus por isso. Amém? Ora, diz o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Senhor, fala conosco nesta manhã. Usa a minha vida para falar com o teu povo, ó Deus, em nome de Jesus, amém. Amados, preste bem atenção. Eu vou repetir a leitura e vou falando para vocês o quanto a bênção ela é individual para cada um de nós. O que Deus tem para mim é para mim, o que Deus tem para você é para você. Quando Deus chama Abrão,
ele fala da bênção que ele tinha para a pessoa de Abraão. Ele não está dizendo aqui a bênção para sua esposa, não, a bênção para ele, para Abraão. Olha só, ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Deus está dizendo, olha, disse o Senhor a Abraão e a Sara. Não, Deus falou para Abraão, apesar que o homem e a mulher é uma só carne. De ti farei uma grande nação. Deus não está falando nações, Deus está falando nação, porque o seu nome ainda não tinha mudado, ele ainda era Abraão. E de ti engrandecerei o nome, e se tu uma bênção, você será uma bênção. Diga para você mesmo: eu serei uma bênção nas mãos do meu Deus. Vou começar a dar café todo domingo para vocês aqui. Espero que vocês conseguem soltar mais voz aqui. Vamos lá. Aliança com Abraão, que daria início à nação israelita, e ofereceu um plano da redenção. Quando Deus faz aliança com Abraão, ele oferece a Abraão o plano da redenção. Diga comigo: redenção, que é Jesus Cristo. Eu não vou falar aqui na mensagem, então vou abrir esse parênteses aqui. Quando Abraão ofereceu Isaque no monte, e Deus rejeitou o sacrifício humano, mas Deus pediu Isaque, ali estava representando para Abraão o sacrifício de Jesus Cristo, que ia acontecer mais para frente. Nós estamos falando da quarta aliança, 2, 4, 6, 8, mais 8, os 10 mil anos à frente. Olha o plano de Deus. Por isso que nós fomos chamados para não desistir de nada na nossa vida. Todo sonho, todo projeto que está no teu coração, seja resiliente, seja persistente, seja insistente, não desista dos teus objetivos e dos teus planos. Deus é um Deus de aliança. Não importa o tempo que está passando, mas Ele não te abandonou. E foi esse papelzinho que eu recebi ontem na porta. Eu não me lembro como que foi a mulher não está aqui hoje, né, amor? Tá? Você lembra, Bruna, como foi? Que você ainda falou ainda para mim ainda. Deus nunca te abandonou, foi isso? E aí eu falei, aí você falou assim, pensam, analisam o que significa alguma coisa para você, não foi? E aí eu parei e pensei, realmente, Deus nunca me abandonou. E eu guardei aquele papelzinho, está guardado na minha casa. E aí Deus, Ele é um Deus de aliança, você não pode desistir. Então Deus faz uma aliança com Abraão, uma aliança, o início de uma nação israelita, e ofereceu um plano da redenção que é Cristo Jesus. Vamos lá. As 3 promessas que Deus fez a Abraão. Primeira, promessas desafiadoras feitas a Abraão. Diga comigo: promessas desafiadoras feitas a Abraão. Vamos falar logo a Abraão. Você imagina, você aceitaria essas 3 promessas desafiadoras? Quem aceitaria essas promessas de Deus desafiadoras? Levanta as suas mãos.
O povo medroso. É Deus que está prometendo. Eu estou falando de Deus, Criador dos céus e da terra. Vamos lá. Eu, pela fé que eu tenho, aceitaria. Primeira, uma terra que ele não a conhecia. Deus oferece a Abraão uma terra que ele não o conhecia. Se Deus fala para você, eu vou te enviar lá para tal lugar, para tal país, Deus, falando Deus. Eu estou falando dessas pessoas que falam, Deus mandou, Deus está mandando eu sair, Deus está mandando coisa nenhuma. Eu estou dizendo Deus falar com você como falou com Abraão. Sai da casa do teu pai, do meio da sua parentela, versículo 1, vamos ler. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai, vai para uma terra que te mostrarei. Promessa desafiadora. Você não conhece a terra. Se eu falar para você, senhora, estou vendendo uma terra para você lá em Novo Cruzeiro, Minas Gerais. A terra é boa, por tantos milhões de reais. E você fala: não, pastor, primeiro eu preciso ver a terra. Mas se Deus falar para você: eu tenho uma terra para te dar, uma terra boa, uma terra que manda leite e mel. Larga tudo que você está vivendo hoje. Você ia dizer: não, Senhor, eu preciso ainda ver a terra. Quando eu tomei uma atitude na época de onde eu trabalhei no João 23, eu mudei de salão 1, 2, 3, 4 vezes. Na mesma pracinha, no mesmo território, eu mudei 4 vezes. E quando eu fui para um salão ainda maior, minha esposa falou: amor, você não tem condições. Nós não temos condições. Eu falei: eu não tenho condições, mas eu tenho fé. Lembra, amor? Eu tenho fé. Cheguei na proprietária, conversei. Ela falou: aluga-se, porque eu era de frente para o outro salão que eu estava. Só que era maior, era 2 portas. Então Deus faz uma promessa para Abraão de uma terra desconhecida, mas ele não rejeita a promessa. Quem confia em Deus, ele não rejeita a promessa de Deus. Porque Hebreus capítulo 11, coloca Hebreus capítulo 11 do versículo 1, não está dentro da mensagem, mas só para nós entender, por favor, Tainá. Ora, a fé é a certeza de coisas que se e a convicção e fato de que se não. Isso é viver e andar por fé. Então Abraão tinha uma fé que não foi à toa que Deus chamou Abraão. Deus chamou Abraão porque Deus via a fé que tinha dentro de Abraão. Deus te escolheu porque Deus sabia da fé que você tinha e que você ia aceitar a palavra dele e que você ia se esforçar todos os dias para viver a sua palavra. Se você fosse uma pessoa descomprometida, uma pessoa que o teu coração é uma pedra, é como aquela parábola do semeador, Deus não teria compromisso com você. Se você fosse um líder que fosse desistir fácil, Deus não tinha me dado o teu nome para me chamar você para ser um líder na igreja. Deus escolheu você porque Deus viu que você tem um coração resiliente. E a Bíblia fala então que Deus te mostra para Abraão, mostra em visão uma terra desconhecida.
Eu tenho uma terra para você. Então tira aí na mente de Abraão vem terra, 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 terra. Que terra é essa? É melhor eu ir ver? É melhor eu acreditar? Ou é melhor eu agir sobre a palavra desse Deus que eu não ainda o conheço? Deus não conhecia Abraão. Abraão não conhecia Deus. Ele ouviu uma voz desconhecida, mas a voz de Deus, ela não é confundida com nenhuma outra voz, porque a voz do Senhor é poderosa, ela acalma a chama de fogo, como disse o salmista. E Abraão então aceita. Primeira promessa, Abraão aceita, guarda no coração. Só que Deus continua dizendo: não, espera aí, vamos lá, Gênesis 17, 14 e 15. Olha a promessa da terra. E os circuncisos que não foram, é 13, eu anotei errado, né, Tainá? Desculpa. 13, 14 e 15. Diz o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte, para o sul e para o oriente e para o ocidente, porque toda essa terra que vês eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Olha só, a primeira bênção para Abraão deixar tudo o que Deus falou: sua terra, sua casa, sua parentela. E quando Ló separa dele, Deus fala: olha para o norte, olha para o sul, toda essa terra é que eu te darei. Quando você se separa, quando você se separou, quando eu me separei das nossas amizades do mundo, que nos levavam para a perdição, Deus mostrou você uma nova terra, sim ou não? Quando eu ia para os botecos jogar todo o meu dinheiro fora, no saco do lixo, eu estava vivendo uma terra seca, sem visão, sem produtividade. Quando eu encontro Jesus, eu abandonei tudo aquilo. Deus me mostrou uma nova terra, uma terra que se chama Nova Jerusalém. E eu estou aqui trabalhando, para que eu possa conquistar essa terra, porque Deus já me mostrou ela através da sua palavra, e eu tenho que ser perseverante para que eu possa alcançar essa terra. Então Deus mostra para Abraão a terra que ele tinha prometido alguns tempos atrás, não sei quantos meses, quantos anos, mas Abraão então começa a avistar a promessa de Deus. E você vai sair daqui hoje avistando as promessas que Deus tem preparado para você, porque Deus vai abrir os teus olhos espirituais nesta manhã. Ali alegra o coração de Abraão. Ele alegrou o coração de Abraão, mostrando a promessa que era a terra. A segunda promessa: uma nação. Deus promete uma nação. Vamos ao versículo 2: e de ti farei uma grande nação. Mas como uma nação, sua esposa,
já era avançado de idade, que era Sara, e também ela era uma mulher estéril. A segunda promessa que ele seria, que dele sairia uma nação. Você vai ser pai de uma nação. Mas como assim? Além de eu ser já avançado na idade, a minha esposa também ainda é estéril. Versículo 13 e 16. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Isso aqui é Deus afirmando a aliança que ele tinha feito com Abraão. É Deus confirmando com Abraão: tu serás pai de nação. Depois Deus leva ele para fora e fala: olha só, em visão, a sua descendência será como o pó da terra, será como a areia do mar, se é que possa alguém contar a areia do mar ou o pó da terra. Ele estava apenas debaixo de uma promessa. Nós estamos vivendo debaixo de promessas, mais promessas, palavras declaradas sobre a sua vida, daquilo que você vai viver no futuro, e nós estamos caminhando para elas. Abraão estava caminhando para viver estas promessas. Isso se chama aliança. Terceira aliança: uma bênção, promessa, vida de um Deus desconhecido. Vamos lá para o versículo 3. Abençoarei os que... Versículo 2, da parte B, desculpa. E te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus está dizendo para Abraão, Deus está lançando uma promessa, que ele ia abençoar tanto a vida dele, que ele não tinha que se preocupar com aqueles que iam te amaldiçoar, aqueles que não iam gostar dele, porque haveria pessoas que iam também te abençoar. Presta bem, olha aqui para mim, 2 dedos aqui. Deus está dizendo: aqui vai ter pessoas que não vão te abençoar, não se preocupe, mas aqui tem pessoas que vão te abençoar. Deus está dizendo para você nesta manhã: nem todo mundo vai gostar de você, nem todo mundo vai querer te dar um abraço, nem todo mundo vai querer declarar uma palavra positiva sobre a tua vida, nem todo mundo vai querer o teu bem. Mas eu levantarei pessoas que te abençoará. Eu levantarei pessoas que querão o teu bem. Eu levantarei pessoas que vão declarar palavras positivas, palavras de encorajamento sobre os teus caminhos, sobre a tua vida. Então Deus está do teu lado. E se você crê que Deus está do teu lado, aplaude e glorifique o Senhor. Aleluia! Uma bênção, uma promessa vinda de um Deus desconhecido. Gênesis 15, versículo 5 e versículo 6. Então conduziu até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E lhe disse: será assim a tua posteridade, a tua descendência. Ei,
No decorrer da caminhada com Abraão, Deus vai mostrando para ele o que ele ia fazer na vida dele. Receba essa em nome de Jesus. Você é espiritual. Você é filho. Você é filha de Deus. Cada sonho que surge no teu coração são promessas de Deus sendo colocada dentro de você para você viver amanhã. Foi assim que Deus fez com Abraão. Ele foi mostrando, colocando no coração de Abraão o que Abraão ia viver no seu amanhã. E não era de um dia para a noite, não. Teve uma jornada na vida de Abraão. Teve anos na vida de Abraão, teve uma jornada. Sabe esse projeto que está no teu coração, que você lembra dele todos os dias? São promessas que Deus coloca nos nossos corações, para que amanhã nós viveremos diante daquele que nos prometeu, diante daquele que colocou a promessa dentro de nós, igreja. Eu viverei. Vamos fazer um grito de guerra nesse lugar agora? Vamos fazer um grito de guerra, presta atenção. Quando eu falar assim, 1, 2, 3, vocês vão se levantar e vai declarar: eu viverei, eu viverei, eu viverei por 3 vezes, porque eu estou lançando uma palavra profética sobre a sua vida. Vamos lá. Aleluias, glória a Deus. Deus, Ele fez uma promessa e falou para Abraão: olha, você pode contar as estrelas dos céus, é essa a promessa que eu tenho para você. E Deus falou: é isso que você vai viver, e eu estou declarando sobre a tua vida que é isso que você vai viver, e você vai declarar: eu viverei. 1, 2, 3. Amados, é melhor você assegurar a voz de Deus no teu coração, no teu espírito, e andar por fé e não por vista. É melhor você confiar naquilo que Deus fala nos teus ouvidos, do que você acreditar andando por vista, acreditando só naquilo que você vê. A fé é a certeza, é a convicção, é fato que nós viveremos aquilo que nós não vemos, mas nós cremos, porque Deus é fiel. Vamos lá. Significado da aliança. Diga comigo. Significado da aliança. 1, 2, 3. A aliança com Abraão foi uma promessa incondicional. Foi uma promessa incondicional. Vamos lá. Gênesis capítulo 17, versículo 7 e versículo 8. Estabelecerei a minha aliança entre mim
e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações. Por isso que Abraão é o nosso pai da fé. Romanos fala que Abraão é o nosso pai da fé. A promessa de Deus não ficou estabelecida apenas sobre Abraão. Quando Deus chama ele, Deus chama como Abraão, muda o seu nome para Abraão e já entra a sua descendência debaixo da promessa de Deus. Versículo, até o versículo 7, está certo aí? 8. Aliança perpétua para ser o teu Deus e a tua descendência. Eu vou repetir, volta por favor. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações. Aliança perpétua para ser o teu Deus e a tua descendência. Deus está dizendo: eu estou fazendo uma aliança contigo, Abraão, que eu serei o teu Deus e serei Deus também da sua descendência. É por isso que nós declaramos que o Deus de Abraão é o nosso Deus. Aleluias! Vamos lá. Vamos para o significado da aliança. Primeiro, a aliança com Abraão introduziu um Deus que é universalmente soberano, com autoridade sobre toda a criação. A primeira aliança que Deus fez com Abraão, mostrando que ele era um Deus soberano sobre todas as criações na face da terra e sobre os céus. Deus estava dizendo para Abraão: eu sou o único Deus. Abraão, não há outro Deus além de mim. Eu tenho domínio sobre tudo e sobre todos. O que eu estou te prometendo, eu cumprirei. Fui eu que criei os céus, a terra, o sol, a lua e a noite. Eu sou o único Deus, Abraão, o único Deus. Não há outro Deus além de mim. Você vai ser pai de nações. Quando uma mulher ela é estéril, existem alguns tratamentos aí na medicina, mas Deus usou a boca de Davi, do salmista Davi, que a mulher estéril habitará em meio de famílias. Se ela crer, ela viverá a promessa de Deus. Deus chamou Abraão para viver o impossível, e Abraão começou então a presenciar a manifestação do impossível na vida dele, no seu decorrer dos anos. E eu declaro sobre a tua vida que no decorrer dos anos você verá os milagres de Deus acontecendo na tua vida, o impossível de Deus acontecendo na tua vida. Se não fosse Deus na minha vida, eu estaria falando com vocês aqui hoje. Eu era a pessoa mais
tímida do mundo que você possa imaginar. E eu vi lá das grotas de Minas Gerais. Você olha para frente, você olha para trás, você olha para a esquerda, você olha para a direita, só tem montanhas. Aonde aconteceu uma guerra, eu posso fugir para lá que ninguém me acha lá. Para você ter uma ideia de onde eu nasci, de onde eu vim. Eu não tinha coragem de conversar com ninguém. Eu não tinha coragem de dar um sorriso para ninguém. Até um dia alguém falar para mim que o meu sorriso era bonito. Depois dos meus 40 e poucos anos que eu comecei a sorrir. Para você entender que Deus, no decorrer dos nossos dias, no decorrer dos nossos anos, Deus vai abrindo caminhos e levando nós a ver o impossível dele sobre as nossas vidas. Gênesis capítulo 17, versículo 15, versículo 19. Aqui mostra a soberania de Deus sobre a vida de Abraão. Disse também Deus a Abraão: a Sarai, tua mulher, de não lhe chamarás Sarai, porém Sara. Abençoá-la-ei e dela te darei um filho. Começou a ouvir algo impossível. Sim, eu a abençoarei e ela se tornará nações, reis de povos procederão dela. Então se prostrou Abraão, rosto em terra, e se riu e disse consigo. Quantas vezes nós falamos conosco mesmo? Há um homem de 100 anos, quando Deus chamou ele tinha 75 anos, já tinha passado 25 anos. Há um homem de 100 anos há de nascer um filho. Pergunta Abraão a Deus: dará à luz Sara com os seus 90 anos, Senhor? Como assim? Diz Abraão a Deus: tomara que viva Ismael diante de ti. Ismael era o filho da escrava de Abraão. Deus lhe respondeu: de fato, como nós lemos lá em Hebreus 11, aleluia, de fato Sara, tua mulher, te dará um filho, Abraão, e lhe chamarás Isaque, e estabelecerei com ele. Olha a descendência entrando em ação, igreja. Olha a descendência entrando em ação. Estabelecerei com ele a minha aliança, aliança perpétua para a sua descendência, Abraão. Deus é o Deus de aliança, igreja. Deus falou: Abraão, não vai ficar só em você não. O que vai sair da tua esposa com 90 anos e você com 100 anos, Abraão, eu vou fazer uma aliança com ele. E essa aliança será dada continuidade na tua geração. Quem é casado aí? Olha para a tua aliança.
ela não tem início e ela não tem fim, porque ela é uma aliança. Deus até se arrependeu, mas a aliança não foi quebrada. Sim ou não? Ele até se arrependeu de ter criado o homem, mas a aliança não foi quebrada. E aqui nós vemos que Deus fala para Abraão para fortalecer a tua fé. E eu creio que Deus está fortalecendo a tua fé aqui hoje. Que a aliança que Ele tem com você, Ele dará continuidade aos teus filhos, Ele dará continuidade à sua descendência. O meu filho dará continuidade da aliança que Deus fez comigo, e ele viverá nas promessas de Deus, que Deus terá para a vida dele. Segunda, o significado da aliança. A aliança com Abraão sublinhou o tema da fé e da justiça. Vou repetir. A aliança com Abraão sublinhou o tema da fé e da justiça. Através de Abraão começou a se manifestar a fé e a justiça. Diga comigo: fé, justiça. O crente, ele vive por fé, correto? E debaixo da justiça de Deus. Olha só, Gênesis capítulo 18, versículo 18 e versículo 19. Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu escolhi para que ordeno aos seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado o seu respeito. O que é que nós entendemos aqui? Fé e juízo de Deus. Juízo significa justiça, sim ou não? Quando você tem uma causa no juízo, ele vai julgar a tua causa. É a justiça. Você pode ganhar ou você pode perder. Bateu no meu carro, minha Outlander está na justiça. O tempo será julgado, não sei quando. Eu tenho que ter paciência no decorrer do tempo. Eu não posso deixar a ansiedade nada tomar do meu coração. E Deus fala para Abraão sobre fé e justiça. O que estava acontecendo na época para se manifestar a fé e a justiça? O pecado de Sodoma e Gomorra. O cheiro do pecado sobe às narinas de Deus. Os anjos vão à casa de Abraão fortalecer a fé de Abraão. Abraão estava sentado na porta da tua casa, no alto calor do dia, desanimado, como nós muitas vezes ficamos desanimados, sentado no sofá, na porta de casa, na calçada, numa cadeira. Estava Abraão assim. Os anjos do Senhor, chega lá 2 anjos e fala para Abraão. Abraão, quando avista ele se aproximando, Abraão vai ao seu encontro, se coloca de joelho
e fala para eles: não vai embora não, porque eu vou preparar algo para vocês. Abraão manda os teus servos matar o melhor boi, prepara ali queijo, comida ali, eles comem, e aí ele fala para Abraão: agora nós iremos à cidade de Sodoma e Gomorra, porque o Senhor a destruirás. O pecado dessas cidades subiu as narinas do Senhor como enxofre. E Abraão então lembra de Ló, o seu primo morava lá. E Abraão então começa a citar 100, 50, vai abaixando. Se tiver 100 justos, o Senhor vai defender a cidade? Sim. Se tiver 100, se tiver 50, os anjos falam sim. Se tiver tanto, sim, sim. Aí chega numa parte, Abraão fala: com toda a misericórdia, não consuma o teu servo. Se tiver 10 justos lá, o Senhor não julgará, o Senhor não trará justiça sobre a terra, sobre Sodoma e Gomorra. Os anjos falam sim. E Abraão não fala mais nada. Abraão, quando eles viram as costas e vai em direção a Sodoma e Gomorra, Abraão coloca a sua fé em ação. Abraão se coloca de joelho e começa ali a nascer o poder da oração intercessória. Abraão começa então a interceder em favor de Ló e da sua família. Ia cair saraiva de fogo sobre Sodoma e Gomorra. Abraão estava orando, intercedendo para que os anjos pudessem ir na casa de Ló e salvar a vida de Ló, o teu sobrinho. E de repente os anjos vão em direção à casa de Ló. Eles entram na casa de Ló e falam para Ló: prepara tudo, vamos sair. Saiam e não olha mais para trás. Ninguém olha mais para trás. E ali a Bíblia fala que Ló saiu. Não vou entrar em detalhes da família de Ló, porque esse não é o nosso foco. Depois que Ló sai da cidade, Deus manda saraiva de fogo, pedras de fogo, e acaba com todo mundo na cidade de Gomorra. E ali inicia-se, através da aliança com Abraão, a fé e a justiça. A justiça de Jesus Cristo nos justificam todos os dias, sim ou não? O sangue do Senhor nos justifica, e nós viveremos por fé. Nós se colocamos de joelhos, intercedemos em favor da nossa família, intercedemos em favor da nossa nação, intercedemos em favor de Jerusalém, intercedemos em favor das pessoas que estão enfermas, e Deus age com justiça pela nossa fé. As pessoas alcançam cura, libertação, salvação, livramento, porque Deus é o Deus de justiça. Aleluias! Terceira, a aliança com Abraão nos lembra que Deus chama a existência o que ainda não está lá. Eita glória! A existência de Deus com Abraão nos lembra que Deus chama a existência o que ainda não está lá. E você faz parte dessa aliança.
Deus vai trazer a existência na tua vida, na minha vida, e Deus vai colocar nas nossas vidas aquilo que ainda não está lá. Você crê? Ainda não está na tua garagem, ainda não é a tua casa, não é o teu apartamento, ainda não é o teu ministério. Deus vai colocar para você lá. Deus vai chamar a existência e vai dizer: eu estou mostrando para você que eu sou um Deus de aliança, um Deus do impossível. Eu tenho todo o domínio, e quando eu agir, ninguém pode impedir. Gênesis capítulo 22, versículo 11, diz assim, até o 18: mas dos céus lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então ele disse: não estenda as mãos sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás, descia um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu o holocausto em lugar do seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia da praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Preste atenção. Tem alguém que te persegue lá na tua empresa, no teu trabalho? Deus te chamou para possuir território do teu inimigo. Não temas. Vamos lá. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha. Abraão viu Deus quando Deus lhe chamou: sai da sua terra, sai do meio da sua parentela e da casa dos teus pais, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Tu serás uma bênção e eu te abençoarei, farei de ti uma nação. Ele ouviu, deixa lá por favor, ele ouviu apenas a voz do Senhor. Ele não viu Deus. Você não precisa ver. Jesus falou assim: bem-aventurados aqueles que creram e não viram. Jesus falou que nós seríamos abençoados porque nós não vimos Ele, mas nós cremos na palavra dEle. Isso é aliança, amados, perpétua que Deus fez com Abraão. Nelas serão benditas. Diga assim: a minha família será abençoada. Toda a minha geração será abençoada. Porque você apenas ouviu a minha voz. Filhos e filhas, às vezes não precisa você ver o teu pai e a tua mãe
para você obedecer. Aonde quer que você esteja, na faculdade, no trabalho, na escola, quando alguma coisa vier contra você, para você sair dos caminhos do Senhor, ouve a voz dos teus pais, que está nos teus ouvidos. Provérbios fala, quando alguém fala, filhinhos, quando alguém lhe chamar para roubar, para derramar sangue, para cometer algo ilícito, olha para o teu pescoço e veja o colar, que são os conselhos do teu pai e da tua mãe, e se desvia do mal. Esse colar, ele é espiritual. Deus, ele é Deus, igreja, ele está aqui. Eu sinto a sua presença, eu sinto a presença deste Deus. Não precisa o teu pai estar lá no teu trabalho, não precisa a tua mãe estar lá na escola, basta você ouvir a voz de quando você saiu da tua casa, quando a tua mãe falou, não briga com ninguém, não arruma briga com ninguém, fuja daquelas pessoas que querem brigar com você. É o mandamento dos pais. E para concluir, para terminar, como terminou toda esta aliança? Diga para o teu irmão, como terminou toda esta aliança com Deus e Abraão? Gênesis capítulo 24, versículo 1, e vamos orar. Diz assim: era Abraão já idoso, bem avançado em anos, com 130, acho que foi 134 anos, não me lembro agora que Abraão morreu. Vou repetir, era Abraão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Eu declaro sobre a tua vida, eu profetizo sobre a tua vida, que em tudo, o Senhor, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, nos abençoará em tudo vos abençoará, e tu serás abençoado no teu levantar, no teu deitar, no teu caminhar, aonde tu colocar as tuas mãos, aonde tu colocar os teus pés, e aonde tu colocar o teu desejo de conquistar, tu conquistarás em nome de Jesus. Eu, como profeta e como pastor, pai espiritual, eu declaro esta palavra sobre a tua vida, no nome do Senhor Jesus. Aplauda o Senhor. Aleluia. Oh, glórias. Deus é fiel com as suas promessas. Abraão representa a aliança de três coisas para mim e para você. Diga comigo: Abraão representa três alianças. Primeira, fala comigo, promessas. Segunda, bênçãos. Terceira, conquistas. É essas três palavras que você vai sair debaixo delas nesta manhã.
Que aliança tremenda que Deus fez com Abraão. Você imagina domingo que vem, a quinta aliança virá na ceia do Senhor. Não perca domingo que vem. E agora nós vamos orar debaixo dessas 3 palavras: promessas, bênçãos e conquistas. Feche os seus olhos. Vamos orar em nome de Jesus. Pai,